nós iniciamos aqui o nosso primeiro encontro de uma série de encontros que nós teremos do quadro Neuro Sem Segredo, um quadro aí semanal para que possamos trazer os bastidores da neuropsicologia, desmistificar mitos, facilitar algumas dúvidas para que você realmente aí tome posse, né, do seu lugar como psicólogo, como neuropsicólogo. Eu estou muito animada, com muitas expectativas para que tenhamos muito sucesso aqui nos nossos encontros, né? Se você está chegando por aqui e ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme ter você aqui. Eu sou Rafaela Corrêa Campos, sou psicóloga, neuropsicóloga, educadora parental, professora e supervisora em neuropsicologia. Há um tempo, já bastante tempo, a minha missão tem sido desenvolver potenciais iniciantes na neuropsicologia. Eu brinco que foi um acaso mais acertado, né, da minha vida profissional, porque a docência eu acabei não buscando por ela, mas ela chegou e me encantou e estamos aí caminhando, né? Então, eu gosto muito, eu aprendi a amar muito essa parte do ensinar e principalmente ensinar os iniciantes, né? Eu já estive aí no início e sei todas as dores, eu sei os desafios e aí me levaram para esse caminho e eu estou aqui. Então, esse quadro da Neuro Sem Segredo justamente veio como algo aí tentando, né, alcançar maiores números de pessoas, quem ainda não consegue estar dentro dos grupos de estudo, dentro das supervisões em grupo ou supervisões individuais, mas está aqui me acompanhando. Então eu achei que esses encontros semanais era uma forma de abarcar mais pessoas aí com o conhecimento dos bastidores da neuropsicologia, tá bom? Essa foi uma breve introdução do que é esse quadro, para você já entender tudo que está acontecendo aqui, essa novidade que nós teremos toda semana, semanalmente, às quartas-feiras, 18h05. Se tem uma coisa que eu gosto é de pontualidade, então assim, será sempre pontualmente 18h05, ao vivo aqui no meu Instagram, sempre com temas assim, temas atuais, temas realmente que seja da prática. Eu não vou me preocupar com o tempo, então não é uma preocupação a gente passar 2 horas aqui ou passarmos 40 minutos, a minha preocupação realmente é entregar qualidade. Então, qualquer assunto aí que seja pontual, nós faremos. Antes de iniciarmos no nosso assunto, propriamente, né, quem é meu aluno sabe que às vezes eu falo muito, porque eu gosto de explicar com muitos detalhes, então às vezes você me faz uma pergunta, eu vou querer te explicar tudo aquilo para que realmente você entenda, mas também sou muito pontual naquilo que deve ser. E aqui o nosso tema de hoje, então, é realmente a gente trazer esse primeiro ponto, se o psicólogo pode ou não fazer diagnóstico, e ao longo aqui do nosso encontro você vai entender por que eu quis iniciar por esse tema, tá bom? E aí alguns recadinhos. Aqui no Instagram, não comporta muito bem trazermos recursos visuais, né? Um slide, alguma coisa nesse sentido. Apesar de eu gostar demais que eu acho que facilita muito quando a gente tem o auditivo e também tem o visual para as questões de aprendizagem, né? Mas aqui não é uma possibilidade. Então, durante os nossos encontros, eu vou desativar os comentários. Então, os comentários vão estar desativados para que a gente realmente selecione todo mundo o mesmo foco de concentração, né? Tipos de atenção e como explicar isso para a família pode ser também um dos temas aqui de um dos nossos encontros. Mas uma das que a gente vai mais usar aqui é a nossa atenção seletiva. Então, para manter uma certa organização, de às vezes o aluno acaba colocando ali, né, o ouvinte acaba colocando ali alguma coisa que talvez eu vou falar daqui a pouquinho, ou fala de outro assunto, e aí eu acho que fica um pouquinho bagunçado. Mas fique tranquilo, para quem permanecer aqui até o final do nosso encontro, eu vou te mostrar como você pode conseguir um material para você acessar. Eu vou te enviar o material com tudo que eu explicar aqui, e isso será em todos os nossos encontros, tá bom? Tudo que eu falar aqui você vai receber depois um materialzinho aí, um PDF, bem resumidinho, bem organizadinho aí para você. Então eu vou desativar aqui os comentários.
E sempre ao final também do nosso encontro, eu vou abrir uma caixinha lá nos stories para que você coloque alguma dúvida que tenha ficado, algum feedback e até mesmo alguma sugestão para os temas dos nossos próximos encontros, tá bom? Bom, então vamos pro assunto de interesse, né? Eu resolvi trazer esse assunto, se o psicólogo pode fazer diagnóstico, porque eu abri uma enquete ontem e eu tô com o resultado aqui que 46% das pessoas que me responderam disseram estar inseguro de dar diagnóstico por saber ou não se pode fazer esse ofício, né? Então, mais do que te dizer aqui que sim, o psicólogo ele pode fazer diagnóstico, e isso se você der um Google você acha, eu quero muito mais que isso aqui, te respaldar juridicamente com conhecimento que vai te fazer deixar essa insegurança, se você fizer parte desses 46% que se sente inseguro, deixar isso para trás respaldado mesmo com conhecimento de que você psicólogo, pode sim fazer diagnóstico. E mais do que isso, eu quero te mostrar, até o final do nosso encontro, que nós somos um profissional altamente capacitado em fazer isso em saúde mental, tá certo? Bom, então o diagnóstico, ele não é privativo de nenhuma profissão como médico, e eu vou te dizer tudo isso porque eu acho que quando a gente fica inseguro, essa insegurança ela tá muito ligada com a falta de conhecimento. Porque a ansiedade ela vem em detrimento do novo. Aquilo que é novo me faz ativar regiões do meu cérebro que me faz muito mais querer fugir daquela situação, porque falta conhecimento. Então você pode ser que fique inseguro ainda em dar diagnóstico. Muitos alunos chegam para a supervisão perguntando: Rafa, eu vou colocar só uma impressão diagnóstica com medo, com receio, por quê? Falta conhecimento. Então, se você tiver aqui respaldado do conhecimento, você vai reduzir aí em 50% essa sua ansiedade e também saberá, né, defender a psicologia ou até mesmo argumentar com outra pessoa que vier a te questionar, porque essa questão toda, se o psicólogo pode ou não fazer diagnóstico, ela é muito mais cultural do que jurídica. Muito mais cultural porque a nossa sociedade, ela tende a uma supervalorização da medicina por conta do todo histórico, né, de muitos anos e décadas, enquanto que a história da psicologia, ela não é tão agradável, ela é regada de preconceitos. Então é muito mais fácil, de fato, culturalmente, aceitar-se um papel que é carimbado por um médico do que por um psicólogo. Mas juridicamente falando, isso não procede. Então, vou começar já te dizendo aqui por que não. O primeiro delas é a Lei 12.842 de 2013, que é a lei do ato médico. Se você der um Google aí, você vai encontrar. No artigo 4, inciso 1, ela trazia, né, que o diagnóstico ele seria uma atividade privativa dos médicos. A presidente da época, ela vetou esse artigo. Então, se você acessar hoje a lei do ato médico, que é a 12.842 de 2013, você vai ver que o inciso 1 do artigo 4, ele vai estar entre parênteses vetado, ou seja, ele não foi, ele foi proibido, né? Que dizia que o diagnóstico seria privativo do médico. E a justificativa é que isso ia atrasar demais o diagnóstico e também em desencontro a muitas políticas públicas do Sistema Único de Saúde que trabalha com muitas questões multidisciplinares. Então isso não foi para frente, o que nos infere aí em dizer que o diagnóstico ele não é a atividade privativa do médico, certo? Então por aqui a gente já desmistifica essa primeira tendência que volto a dizer, muito mais cultural, de que o laudo, a escola só aceita se for do médico, a empresa não aceita o atestado do meu paciente que veio para a sessão. Então, não, aqui a gente entende bem que a própria lei do ato médico, ela veta esse artigo que dizia que seria uma atividade privativa deles, da medicina. Depois, seguindo, nós temos a lei 4.119, de 29 de agosto de 1962, que é a lei que regulamenta a profissão do psicólogo no Brasil. Essa lei ela vai dizer que, dentre as atividades do psicólogo, está o ofício dele fazer diagnóstico.
Então, além de termos uma lei do ato médico que diz que não é privativo do médico, nós temos a lei que regulamenta a profissão no Brasil, que diz que sim, nós temos aptidão, direito, respaldo jurídico em fazer diagnóstico. É claro, gente, que tudo cabe o bom senso, né? Nós vamos fazer diagnóstico em saúde mental, que é o que compete os nossos conhecimentos técnicos, né? Então, nós temos já essas duas leis. E por último, nós temos a nossa resolução 06 de 2019, que é uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, que é uma resolução que traz sobre a elaboração de documentos. É uma resolução que todo psicólogo, neuropsicólogo tem que ter, aí tem que ler, tem que ter conhecimento, mas fica tranquilo que eu vou te entregar isso. Que essa resolução ela vai te dizer como você deve elaborar os seus documentos. Então, o parecer, o atestado, o laudo, tudo, o relatório, tudo que é documento psicológico você tem nessa resolução ali te mostrando qual que é o modelo que você tem que seguir, quais são os critérios que tem que ter dentro desse documento, né? Por exemplo, o nosso laudo psicológico, o nosso laudo neuropsicológico, ele tem critérios que você tem que ter ali para você chamar esse documento de laudo psicológico de avaliação neuropsicológica, tá bom? E aí essa resolução ela traz que nós podemos fazer uso do DSM e da CID, que são os manuais aí diagnósticos, né? Então nós somos respaldados que nós podemos usar esse material. Claro que você vai usar o material que for vigente da época. Por exemplo, atualmente nós estamos trabalhando com o DSM-5-TR. Então, você não pode usar o DSM-5, porque ele saiu desfavorável. Igual os testes, saiu um teste favorável, você não pode mais usar. Você tem que usar aquele instrumento que está vigente. Então, nós podemos fazer uso do DSM-5-TR e da CID. Podemos fazer uso daquilo que compete a nós. Por exemplo, na CID tem lá 1 trilhão de diagnóstico, mas você não vai fazer um diagnóstico de uma doença cardíaca, se você não tem competência para isso. Nós, psicólogos, vamos fazer diagnóstico em saúde mental. Então, até aqui nós temos essas 3 ferramentas, 2 leis e essa resolução que deixa claro para nós e para qualquer pessoa que o psicólogo é um profissional juridicamente respaldado em fazer diagnóstico. Então, se você estava no grupo de 46% de pessoas que tinham receio em fazer diagnóstico por não poder, você já saiu desse grupo porque você agora sabe e consegue orientar pessoas que nós podemos sim fazer diagnóstico. Mais do que isso, além de termos isso, né, de lei e tudo mais, eu acho que o mais importante é a nossa competência técnica e prática para se fazer diagnóstico. Nós passamos 5 anos no mínimo, né, na graduação, ali estudando as questões de mente, de comportamento, de sistema nervoso, de cognição, enfim, tudo isso. Calma, porque eu já sei a polêmica que isso vira. Também na enquete eu fiz essa pergunta, se você na graduação tinha aprendido a fazer diagnóstico. Aqui o resultado mostrou que 51% das pessoas responderam que aprenderam de maneira rasa e 37% disse que nunca viu sobre o assunto. Isso é muito sério, porque como nós estudamos muito sobre isso, né, nós passamos então no mínimo ali 5 anos da graduação, fora todas as especializações, todos os cursos que nós buscamos e acho que devemos buscar mesmo, tá? Nós temos muita vivência com o paciente. Muitas das vezes outros profissionais eles têm a oportunidade de estar ali 1 hora com o paciente, uma coisa mais limitada, enquanto que nós, né, principalmente na avaliação neuropsicológica, nós passamos ali 7, 10, eu já tive sessão de avaliação neuropsicológica que chegou a 14 sessões, não existe um número mínimo ou um número máximo, né, de sessões, então você tem uma vivência muito próxima. Na psicoterapia, a mesma coisa, não se faz psicoterapia com uma sessão, então você vai ter uma série de encontros com aquela pessoa para você poder enxergar aquele indivíduo de diversas maneiras, em diferentes situações. Na avaliação neuropsicológica, hoje há bastante tempo a minha atuação clínica é exclusiva da infância e da adolescência, então é o que eu tenho mais aptidão para falar. E na avaliação neuropsicológica eu deixo o meu consultório e te oriento a fazer o mesmo se você ainda não faz.
eu deixo aqui o meu consultório e vou lá na escola saber do meu paciente, eu vou lá na psicopedagoga que está acompanhando, eu chamo a avó, eu chamo a pessoa que convive com a criança, ou seja, eu enxergo esse paciente no 360 graus dele, eu tenho diversas informações. Quando a gente está se falando em transtorno, não há um transtorno que ele vai manifestar em um único ambiente, porque eu estou falando de alteração do sistema nervoso central. E todos nós só temos um único sistema nervoso central. É o que eu trago aqui para a live, é o que eu venho trabalhar, é o que eu vou para minha casa. E é o mesmo que a criança vem para cá, vai para a escola, vai para outro ambiente. Em menor ou maior grau, essa dificuldade ela vai se manifestar. E é muito importante você entender isso, porque caso não, você tem que fazer uma análise mais apurada para você entender se realmente se trata de um diagnóstico ou se trata de uma questão ambiental, de um atraso ou qualquer coisa que seja. Não há diagnóstico que se faça considerando a história única do indivíduo naquele momento presente de 1 hora de consultório. Não se faz diagnóstico assim. Você tem que ter um recorte da vida do paciente, você tem que ter história prévia daquele paciente, para você poder até mesmo fazer diagnóstico diferencial, por exemplo, do que se trata um transtorno de humor, que é da essência do padrão de funcionamento do indivíduo, de transtorno de humor não, desculpa, transtorno de personalidade, para você diferenciar, por exemplo, o que é situacional de um transtorno de humor. E você só consegue fazer isso através de entender toda a história de vida desse paciente. Muitas vezes os alunos chegam para a supervisão muito ansiosos para aprender uma VISC, para aprender um TAVS, mas eu digo, você já sabe fazer a entrevista anamnese? Porque é um dos pontos mais importantes do processo avaliativo. E será também um dos encontros que nós teremos aqui, será esse da entrevista de anamnese, porque eu vejo assim que tudo vai partir disso. Então, se você está atendendo um bebê, você tem que saber da história intrauterina, da história do nascimento, como que se deu esse nascimento, porque tudo conta, o indivíduo ele é construído. Se você está atendendo um idoso de 80 anos, você também vai ter que arrumar meios por informantes ou o que é que seja, de você também entender a história todinha desse indivíduo para se fazer diagnóstico. Então, tá vendo como é sério? É claro também que às vezes eu trago isso e o aluno fala assim, Rafa, então deveria ser uma atividade privativa do psicólogo. Uai, gente, aí não, porque todo extremo causa desequilíbrio. Então a gente colocar esse privativo só para o médico não é legal, como já foi justificado e até vetado. Mas também colocar isso que é restrito à nossa profissão, serão 2 extremos que serão 2 desequilíbrios e que também gerarão prejuízos e vai sobrecarregar e vai demorar, e o prejuízo é de quem? Do paciente. Então não há esses extremos. Mas eu estou querendo trazer aqui do meu conhecimento técnico e de prática que não tem por que você temer a achar que você não é apto a fazer diagnóstico em saúde mental. Além de você estudar muito tempo isso, além de você ter respaldo jurídico para se fazer isso, você tem uma vivência muito rica com esse seu paciente. Agora, então, para resolver, né, essa demanda que não é só sua, não foi só minha, de a minha graduação não me ensinou a fazer diagnóstico, foi raso. Assim, eu vejo que a gente precisa pegar as rédeas e lidar com a realidade. Se você não aprendeu, você precisa correr atrás de aperfeiçoar, de se especializar, de fazer curso, de fazer o que você está aqui agora sentado fazendo, né? O nosso tempo é algo precioso, então escolhas, né? Você escolheu estar aqui ou vai escolher estar aqui toda quarta-feira, porque você está atrás realmente de conhecimento para se diferenciar. Eu vejo que diferenciar bons profissionais de profissionais não tão bons não pode ser um pedaço de papel, pode ser um canudo que vai te diferenciar um do outro. Entende? Então, a minha mensagem é para que você corra atrás, então, de conhecimento, porque é a mesma coisa, o psicólogo que não sabe fazer diagnóstico é o mesmo que o médico ortopedista que não sabe identificar uma fratura. É pesado, mas, assim, é a realidade, né? Então, diante de tudo isso, o paciente confia em você, você está apto para fazer, então se você ainda não sabe, vamos estudar, vamos aprender a fazer diagnóstico diferencial, vamos aprender a fazer comorbidade, vamos aprender que o paciente não se enquadra em 2 critérios e aí ele já é autista. Não, vamos aprender a fazer isso porque você precisa, se você estudou 5 anos, depois você faz mais uma especialização, se você é neuropsicólogo e está aqui, que é a maior parte do meu público,
você tá apto a tomar esse lugar ali no mercado em fazer diagnóstico, certo? Bom, então, como eu mencionei, o intuito aqui é trazer realmente um conhecimento prático. Eu espero muito termos começado com o pé direito de esse assunto já ter conseguido aí desmistificar muitas coisas para você, principalmente se você estava nesse grupo da enquete de que ficava com receio de fazer esse diagnóstico ou não, né? Eu espero ter contribuído com isso. Se você acha que esse conteúdo ele vai beneficiar alguns dos seus colegas ou pessoas, né? Pessoas não psicólogos que precisam, merecem conhecer sobre levar esse conhecimento, eu vou te pedir para encaminhar esse vídeo. As lives também, elas ficarão salvas aqui no feed, então se você quiser acessar depois, encaminhar para alguém, as lives ficarão sempre salvas aqui, bom? Teremos também dentro do meu roteiro que eu já programei, mas claro, eu também vou atendendo as demandas que for surgindo, né, que vocês forem colocando na caixinha. Nós teremos encontros que eles vão ser mais duradouros, então às vezes de 1h, 1h20, que é, por exemplo, a da anamnese, é um conteúdo que nós precisamos falar muito detalhadamente, então não dá para falar de uma forma mais pontual, mais rápida, e aí pode ser que ela não seja feita aqui no Instagram, pode ser que ela seja no YouTube, mas eu sempre vou avisar isso para vocês antes, para se organizar ali nos stories, tá bom? Bom, então hoje é isso, espero ter contribuído e vou abrir agora uma caixinha lá nos stories para você colocar a dúvida, caso tenha, sobre esse tema, feedback também da aula. Então, se teve alguma coisa aqui que você aprendeu, que você não sabia ou que foi positivo, coloca lá, que para mim é muito reforçador saber que nós estamos caminhando certinho no propósito, que é justamente isso mesmo, que seja algo proveitoso para você que está aí parando seu tempo na quarta-feira. Então não faz sentido algum se esses encontros aqui eles não forem necessários, né? Então eu espero contar com a opinião de vocês lá na caixinha. E para receber o material aqui dessa aula, que é um material com resumo detalhado, bem organizadinho para você, de todas essas 3 leis que eu te respaldei para você ter aí com você no coração. E também a resolução 06 de 2019, que é essa que eu disse que todo psicólogo leitura obrigatória. Você dá um Google, consegue, mas eu também já vou te mandar isso organizadinho aí para você ter baixado no seu computador, e todas as vezes que você for fazer um documento, assinar como psicólogo neuro, acesse a resolução para você ter ali clarezas que você está fazendo as coisas dentro do correto, dentro do que te respalda, tá bom? Então, para receber esse material, você vai agora lá no meu direct e vai digitar a palavra diagnóstico. Só isso, diagnóstico simples, normalzinho, diagnóstico, e aí você vai receber um link para você ir no Drive e baixar esses 2 materiais, bom? Então, no mais, eu desejo para quem for descansar um bom descanso, para quem ainda tiver um segundo, terceiro, quarto, quinto turno, desejo um bom trabalho. Se Deus quiser, nos vemos na próxima quarta-feira, pontualmente às 18h05, aqui no Instagram. E eu divulgo para vocês o tema no domingo ou na segunda-feira, tá bom? Um grande abraço, muito obrigada a quem esteve aqui e nos vemos até a próxima. Tchau, tchau!